dificuldades virão a todos. Então é de suma importância que você se prepare, que você tenha certeza que a vida cristã não é uma vida fácil, não é isso que o Evangelho promete para mim e para você, olha, um voo cruzeiro sem tribulação nenhuma, muito pelo contrário, Jesus nos deixa avisado de que no mundo teríamos aflições. E então você vem para a igreja e você acha, olha, a partir do momento que eu entregar a minha vida para o Senhor, todos os meus problemas estarão resolvidos, então nada de mal vai acontecer. Morre o pai, a esposa vai embora com outro, pronto, você perde a fé. Devemos estar preparados justamente para os dias de dificuldade, porque tempestades vêm e caem sobre todos, pessoas boas e pessoas ruins, crentes e ímpios. Olha, por exemplo, de Daniel. Eu sei que alguns gostam de citar Daniel para mostrar assim, Deus não vai deixar nada de mal acontecer com você, nada. Deus livrou Daniel justamente na cova, para mostrar que, e eu creio nisso, de todo o meu coração, que Deus pode nos livrar da cova, fazendo com que a gente nem vá para lá, e Deus também pode nos livrar na cova, assim como foi que aconteceu com Daniel, óbvio que eu creio. Mesma coisa nós vemos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus pode nos livrar da fornalha? Sim, claro que pode. Pode nos livrar na fornalha também? Óbvio que pode. E nós acreditamos, nós temos este exemplo claro. Todavia, o que é o verdadeiro cristianismo? O cristianismo, ele é categórico em crer que Deus continua fazendo milagres, seja da cova ou na cova. Deus continua nos livrando. Seja dando tudo certo, Deus continua nos livrando. Só que assim como Deus estava com Daniel lá na cova dos leões, a ponto de livrá-lo lá naquele lugar, inúmeros cristãos comuns como nós funcionaram de espetáculo para os romanos nos dias de domingo à tarde, num espetáculo de carnificina sendo devorado por leões. Alguns historiadores dizem que haviam épocas onde eles soltavam os leões nem corriam mais para cima dos crentes para comê-los. Sabe por quê? Eles já tinham comido tanto, mas tanta gente, que nem fome os bichos estavam mais. Você imagina? Domingo à tarde, tem um programa legal, assistir futebol. Não, assistir os crentes é comida. Gente, é uma delícia. Era esse o passatempo de muitos romanos. E é claro, muitos se converteram também, havendo a fé daquelas pessoas ali. Eu creio que Deus, ele é conosco para nos livrar da cova e na cova. Mas Deus também era com esses irmãos e irmãs que não foram livres, que morreram devorados por feras. Eu creio que Deus, ele é conosco na fornalha, assim como foi com Sadraque, Mesaque e com Abednego. Mas eu também creio que, ainda que sejamos incendiados, como muitos de nossos irmãos na época do Império Romano foram, para funcionarem de iluminação para as ruas de Roma, colocados ali em postes, jogado piche em cima dele e incendiados. Quantos não morreram assim? Muitos. Muitos que professam essa nossa fé. Não foram livres, nem da fornalha, nem na fornalha. Morreram virando cinza. Deus também estava com eles. Essa é a diferença do cristianismo verdadeiro. Ele diz assim, Salmo 23, ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, tem a possibilidade. Tem a possibilidade, mesmo nós aqui cristãos, passarmos por momentos difíceis. E o que Deus garante para mim e para você não é o livramento de todas elas. Não é. O que Deus garante para mim e para você é que Ele livrando ou não livrando, a presença dEle vai estar conosco em todo o tempo. Seja no dia da alegria, quando formos livres, ou no dia da angústia, da morte e da decapitação, como foi com Paulo. Deus vai continuar com a gente. É por isso que o meu consolo para vocês, meus irmãos, não é o consolo da teologia da prosperidade, que diz que se você for fiel a Deus, tudo vai dar certo, que você não vai ficar desempregado, doente, sozinho. Não, você pode ficar desempregado, doente, sozinho, pode. Você pode até andar pelo vale da sombra da morte, como muitos aqui já testemunharam. Mas em Deus, você nunca vai andar pelo vale da solidão. Nunca. Nunca você vai deixar de ter a companhia do Senhor ao seu lado. Não importa a circunstância.
O Salmo 139 é explícito em dizer isso. Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Ou seja, não há 1 centímetro quadrado neste mundo, seja nos dias de alegria ou de tristeza, que o Senhor não vai estar conosco, com seus filhos e filhas e com o seu povo. Este é o consolo para mim e para você. A promessa evangélica não é a ausência de problema, mas é a garantia do Senhor em todo e qualquer momento. E pode ter certeza, isto faz toda a diferença. Toda a diferença. Olhe, pessoas que perdem parentes quando elas não são crentes no Senhor, e pessoas que passam pela mesma dor, crendo em Deus. Ô, meu irmão, é outra coisa. Eu já fui em velório de parentes da nossa igreja, de pessoas que não eram cristãs. É desesperador. Desesperador. E o que nós fazemos para consolar? Não tem muito o que fazer, né? Não dá. Agora, em velórios de crentes de verdade, a dor é a mesma. Não muda em nada. A diferença é a esperança. Oh, a esperança de que, por mais que seja um adeus talvez precoce, uma partida imatura, um rombo no coração que, se você perde um filho, você pode ter 10, não supre o lugar daquele. Que nós teremos que aprender a viver com aquela dificuldade. Ainda assim, a esperança de que haverá um reencontro faz toda a diferença. Toda a diferença. Isso é o que nos fortalece no dia da angústia. A fé genuína é aquela que crê que Deus pode ressuscitar morto. Eu creio de todo o coração. Creio. Mas, em fim do luto, e o morto não ressuscitando, eu continuo crendo em Deus do mesmo jeito. Que Ele vai nos dar força o suficiente para suportar a dor.